Nação, e a imprensa não para de elogiar o Mengão, que venceu o Vasco por 2-0, teve golaço do Cebolinha, né? Vamos aqui analisar porque a imprensa tá falando sobre o momento do Flamengo em cima do Vasco. Os números não mentem. E nesse momento o Vasco virou freguês do Flamengo. Freguês. Cara, o abismo que existe entre o Flamengo e o Vasco é muito grande, é gigante. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários. O que você achou do gol do Cebolinha e aquela atitude do Wesley? Né? O Wesley, no final da partida, deu aqueles toques lindos de bola ali. E o Coutinho, alguns jogadores do Flamengo, do Vasco reclamaram com os jogadores do Flamengo. Cara, isso aí é futebol, tem que ter, é futebol, ousadia, alegria, tem que ter isso daí. Bom, vamos analisar então o que a imprensa está falando, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos as informações do Flamengo, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje. Flamengo liderando a fase de classificação do Campeonato Carioca, a chamada Taça Guanabara, e além, depois de ter vencido o Botafogo no clássico, que foi o jogo anterior do Flamengo, agora vence o Vasco também por 2-0. O clássico dos milhões, e como era previsto, como era projetado, né? Nem sempre o futebol ocorre no campo aquilo que a gente projeta, mas às vezes o futebol consegue ser previsível, e dessa vez foi. Era projetado uma superioridade, era projetada uma superioridade do Flamengo sobre o Vasco, e isso se concretizou, né? A verdade é que hoje Flamengo e Vasco tem uma distância, que a gente pode até dizer um abismo que separa os dois clubes e os dois times, né? O Flamengo, enquanto clube, muito mais organizado, com uma capacidade financeira muito grande, muito maior. Mesmo o Vasco tendo virado uma SAF, a gente sabe os problemas que a SAF do Vasco, que a 777, né? A empresa escolhida pelo Vasco para comandar a sua SAF, tem esses problemas que a gente já sabe aí. Então tem toda uma diferença gigante entre Flamengo e Vasco no sentido organizacional, e essa diferença se aplica também nos elencos, né? Se você olhar as substituições de hoje, o Felipe Luiz trouxe do banco Léo Ortiz, Luiz Araújo, Alan e Everton Cebolinha, que fez o segundo gol, um belo gol inclusive. A quinta substituição foi um garoto da base muito promissor, Matheus Gonçalves. Então assim, e olha que hoje o Flamengo não contou com o Gerson, que recebeu o cartão vermelho depois daquela selvageria lá no fim do clássico com o Botafogo, não teve o Gerson. Então, enquanto o Vasco traz do banco um Payet e um Paulinho, que são bons jogadores, né? O Paulinho, acho que só uma questão física explica o Paulinho ter entrado só aos 28 do segundo tempo. Então assim, acho que só uma questão física pode explicar isso. Em compensação, trouxe também, saiu do banco Vitor Luiz, Jean David, Jean Davi, o Maurício Lemos. Isso para um time que já começou com algumas opções lá e sem muitas opções de velocidade, que é o que o Carille tem precisado e o Carille tem desejado. Então a distância dos times hoje é muito grande também, né? Então, se você observar o Flamengo se dando ao luxo de poupar o Léo Ortiz, e entra no lugar dele o Danilo, jogador de seleção brasileira, né? Não teve o Gerson, o Pulgar, o Arrascaeta foi titular, não vinha sendo. Então na frente você tem Bruno Henrique, então assim, é uma distância muito grande. Dito isso, a distância, não dá para aceitar ou entender como aceitável a postura do Vasco no primeiro tempo, né? Primeiro tempo, eu tenho as estatísticas aqui, só da etapa inicial, foi algo assustador, né? Se a gente observar tudo o que aconteceu no primeiro tempo, porque o Vasco deu uma finalização no primeiro tempo inteiro, e também um chute da entrada da área longe, sem perigo. Então assim, muito pobre e muito passiva a postura do Vasco na etapa inicial. Era um Vasco que raramente ficava com a bola, não conseguia sair jogando, a marcação alta do Flamengo encaixada, aí o Flamengo tinha que quebrar o Vasco tinha que quebrar
chutão do Léo Jardim. Raramente essa quebrada chegava no Verratti. Inclusive Léo Jardim e Verratti chegaram a discutir sobre essa bola longa no primeiro tempo ainda. E aí ficou um famoso bate e volta. O Vasco rifava a bola, o Flamengo recuperava, ganhava a segunda bola, saía para jogar. O Vasco rifava a bola, ganhava a segunda bola, saía para jogar o Flamengo. Então assim, foi um amasso. Logo no começo do jogo, logo com 2 minutos, teve uma jogada do Michael pela esquerda, depois teve uma finalização da Arrascaeta, depois teve uma finalização do Bruno Henrique pro alto, depois teve o lance do pênalti, que o Bruno Henrique bateu, né? O pênalti aos 30 minutos, uma jogada pelo lado direito com o Wesley, com o Pulgar, com o Gonzalo Plata. O Plata entrou na área, tomou um totó por baixo, pênalti. Nenhum questionamento do pênalti, ninguém do Vasco reclamou. O Bruno Henrique bateu, fez 1-0. Logo depois, numa outra jogada de recuperação de bola, um passe mais vertical, se eu não me engano, do Arrascaeta, achou o Varela livre, ganhando o terreno pela esquerda. Ele cruzou, o Léo Jardim tirou mal, o Plata mandou a bola para a rede, o gol foi marcado no campo. Depois o VAR rapidamente verificou que o Varela estava avançado, o gol foi anulado. Então assim, terminou 1-0 o primeiro tempo, mas era uma superioridade incrível do Vasco. O Vasco do Flamengo sobre o Vasco completamente despassado entre os seus setores. No meio, jogadores ali que pareciam estar meio pesados, meio perdidos, assim, o Hugo Moura mal, o Matheus Carvalho mal, o Zuccarello ainda apareceu para tentar jogar alguma coisa, o Tietê sumido. O Tietê hoje nesse time do Vasco, você olha aqui, o Tietê deveria ser um cara para chamar, para tentar ser protagonista, sumido, praticamente não tocou na bola. Coutinho também praticamente não tocou na bola. O Verratti, dava até pena do Verratti ter que ficar indo no choque, no jogo de corpo com o Léo Pereira, com o Danilo, sem conseguir criar nada. Então assim, um primeiro tempo inacreditável até na postura. O torcedor do Vasco vaiou. Na volta para o segundo tempo, imagino que o Carille tenha dado uma bronca absurda no time. Voltou um Vasco sem alterações, mas voltou um Vasco do intervalo muito mais próximo um dos outros, muito mais pronto para a dividida, muito mais ligado ou parecendo ter o espírito de um clássico, além de um time mais próximo e um time mais calmo na hora de fazer a saída de bola. O Vasco conseguiu até equilibrar o jogo por 15, 17 minutos. Nesse meio tempo mandou uma bola na trave com o Verratti, e aí foi a hora que o Felipe Luiz foi ao banco de reservas. E aí o jogo acabou. A chance do Vasco equilibrar acabou. Numa tacada só ele tirou o Varela, tirou o Everton Araújo, tirou a Arrascaeta. A Arrascaeta ainda dosando minutos. Vieram para o jogo Léo Ortiz, com o Léo Pereira passando para a lateral esquerda. O Alan entrou até bem, participando muito das jogadas no meio. E entrou o Luiz Araújo, trabalhando ali mais por dentro, como um meia. E aí o Flamengo retomou de novo o controle do jogo, passou a ter chance. O Plata teve uma, o Bruno Henrique teve outra. E aí o jogo foi se desenrolando, mas o segundo gol não saía. E o Vasco tentando chegar. A entrada do Paulinho melhorou um pouquinho o lado direito do Vasco, até que na última bola lá, 43 do segundo tempo, depois de uma recuperação do Wesley, ele traz a bola para dentro, dá um tapa para arrancar, numa jogada que está se tornando característica do Wesley. Depois ele tenta driblar, é desarmado, mas ganha a recuperação da bola, mais ou menos na meia-lua, rolou para a esquerda. E o Everton Cebolinha, que entrou aos 26, ele recebe ali, tinha o Bruno Henrique no miolo, tinha o Bruno Henrique no meio da área, e ele decide trazer para a perna direita para bater e acerta o ângulo do Léo Jardim. O Léo Jardim não tinha o que fazer, a bola entrou no ângulo, na parede da rede, não tinha o que fazer. 2-0, um gol importante pro Cebolinha, né? Que em agosto teve uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles, que é uma lesão complicada, uma lesão difícil de recuperação. Ele se emocionou, tirou a camisa e tudo. Nesse caso, tirou a camisa, trocou a tirar a camisa por um amarelo, mas tem todo esse contexto do primeiro gol depois de uma lesão grave. E aí o Flamengo matou o jogo e 2-0. Então, o segundo tempo, pelo menos o Vasco mostrou um espírito de um clássico,
né? O primeiro, achei o time do Vasco até no sentido de postura muito passiva. O Flamengo é melhor, tem um abismo entre os dois times. O 2-0 acho que ficou até barato pelo volume de jogo do Flamengo. O Flamengo mostrando coisas muito interessantes que o Felipe Luiz quer, de jogadores próximos, jogadores facilitando o passe, jogadores se apresentando para o jogo, linha alta para encurtar o campo, perde, pressiona, tudo isso funcionando bem. Mas imagino que o Felipe Luiz, do jeito que é compenetrado, imagino que ele vai pegar esses 17 minutos ali do início do segundo tempo, quando o Vasco inclusive mandou uma bola na trave com o Verratti, no travessão, com o Verratti, né? O Vasco poderia ter empatado o jogo, mandou uma bola no travessão. Imagino que ele vai pegar esses 17 minutos para analisar e dar uma bronca no time. Hoje, Flamengo e Vasco estão separados por um abismo, e essa separação, sem latir, pô, e essa separação, essa distância foi vista em 70% do tempo no campo e nem foi tão vista assim no placar, porque essa distância é maior do que 2-0. Quero te ouvir, o que você achou? E uma tarde aí com show mais uma vez, com freguesia mais uma vez, no clássico Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, hein? É impressionante a freguesia do Vasco com o Flamengo. Nos últimos 30 jogos, o Vasco venceu apenas 2, desde 2017. É uma situação constrangedora, como foi constrangedora a atuação do Vasco no primeiro tempo do Clássico. Parecia time pequeno jogando ontem contra o Flamengo, com medo do Flamengo, e se recuperou um pouco ali até o meio do segundo tempo, porque o Flamengo parou de jogar. Porque o Flamengo diminuiu claramente a intensidade do jogo. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tem que cobrar sim, porque é constrangedor. Você vê o seu time contra o seu arquirrival não ser nem mais considerado clássico muitas vezes. Porque parece fácil para o Flamengo hoje vencer o Vasco da Gama. Dos últimos 30 jogos, o Vasco só venceu 2, tá? Foram 2 partidas aí vencidas pelo Vasco, 17 vitórias do Flamengo e 11 empates. É surreal a freguesia que vem se construindo, tá aí, ó. Tá aí no nosso quadrinho, eu tava só fazendo a introdução, mas o Kaique já ligado botou aí, em 30 jogos, 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias. 50 gols marcados pelo Flamengo, 23 marcados pelo Vasco. 68% de aproveitamento. O que é bizarro é ver que nos últimos 7 anos, quase 8, o Vasco só venceu 2 jogos do Flamengo, e deixando claro, hein? 2 jogos no Campeonato Carioca, que é quando o Flamengo muitas vezes bota time misto, não se doa ao máximo. Não é Campeonato Brasileiro, não é Copa do Brasil, não é Libertadores. Então é sim constrangedora a situação do Vasco no clássico contra o Flamengo. O Flamengo ganhou 56% dos 30 últimos clássicos contra o Vasco. Mas você pegar o recorte dos 20 últimos jogos, que é da final de 2019, Abel era o técnico do Flamengo ainda, né? Pra cá, o Flamengo ganhou 80% dos jogos. Absurdo. O Flamengo ganhou 16 de 20. Porra! Você perde 16 jogos pro seu rival em 20, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, realmente, Campeonato Carioca, em jogos que nada acrescentaram. Um com o Rogério Ceni, logo depois do Flamengo ganhar a Supercopa contra o Palmeiras, na pandemia, ainda sem público, né? 2021. O Flamengo perde numa quarta-feira à noite pro Vasco, acho que 3-2. E a outra derrota foi com o Vitor Pereira, também na Taça Guanabara, 1-0, gol do Puma Rodrigues. Depois o Flamengo vence o Vasco no mesmo campeonato. Assim, derrotas muito circunstanciais ali, mas nos embates geralmente só tem 2 4-1 nos últimos jogos, tem um 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico. O Flamengo nos 20 últimos jogos fez 42 gols, sofreu 17, tem um saldo de 25. 25 gols a mais em 20 jogos. Pô, é muita coisa. O Pedro Torre, colega nosso, jornalista lá da ESPN, eu estava conversando com ele antes do jogo, ele falou uma coisa interessante, falou assim: Mauro,
Vasco e Flamengo está ficando parecido com o Espanhol e Barcelona, 2 times da mesma cidade, mas muito díspares, né? Aí ele fez o levantamento aqui, 30 últimos jogos, Flamengo e Vasco, que é esse que você passou, 17 vitórias, aí tem 11 empates, por isso que eu acho que o recorte dos 20 jogos é mais impactante. É mais forte. Porque não tem tanto empate, tem 2 empates, 2 derrotas e 80% dos jogos o Flamengo venceu. É bizarro isso aí. Então, 17 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Últimos 30 jogos de Barcelona e Espanhol. 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. O Vasco venceu nos 30 últimos jogos o Flamengo tantas vezes quanto o Espanhol venceu o Barcelona. E são times bem diferentes, Espanhol e Barcelona. Flamengo e Vasco não, a trajetória de 2 times grandes. Campeões brasileiros, campeões cariocas, Libertadores. 80% dos clássicos num recorte de 20 jogos. Estamos falando de 5 anos, 2019 até 2022, 6 anos, 19 a 25. Praticamente, esses jogos que começaram essa série de 20 partidas, eles são as finais do Carioca, quer dizer, mais ou menos final de março, começo de abril de 2019. 5 anos, praticamente. Você joga 5 anos, 20 vezes com o seu maior rival, você perde 16, ganha só 2. Realmente, e não tem nenhuma perspectiva de melhora. Os números do Flamengo com o Felipe Luiz, eles são assim, absurdos de positivos, é claro. Ah, mas agora é estadual. Tá bom, mas vamos lembrar que ele chegou no Brasileiro e na Copa do Brasil no ano passado. Ele chegou não perdendo pro Corinthians com um jogador a menos quase o jogo inteiro. Ele chegou atropelando o Atlético Mineiro em casa e fora. Também na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro teve vários jogos difíceis. O Felipe Luiz só teve uma derrota. Uma derrota. Eu até pedi pro Kaique aqui para ele levantar os números que a gente tem, a gente falou até recentemente, já até me manda aqui no WhatsApp, ô Kaique, porque os números são impressionantes do Felipe Luiz pelo Flamengo. Ele vai botar aí na tela, ó, os números do Felipe Luiz pelo Flamengo, são 22 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 1 derrota, gente. 31 gols marcados contra 12 sofridos. 38 gols marcados contra 12 sofridos. 77,2% de aproveitamento. São 14 jogos sem sofrer gols do Felipe Luiz. Uma coisa que é interessante é que ontem ele deu uma declaração e ele falou, como dizia um treinador que eu tive, vencemos, como é que ele falou, Mauro? Vencemos com arte. Aqui, ó, uma vitória com nota artística. Isso é um tema que era usado do Jorge Jesus. Né? Vencemos com nota artística. E ele usou a expressão do Jorge Jesus, Flávio. O que eu quero perguntar pra você e pro Bruno, eu já começo, vocês sabem que eu sou viúva do Jorge Jesus mesmo, sempre assumi aqui. Eu já começo a comparar esse cara com o Jorge Jesus. E aí tem um número que é semelhante, que assim como o Jorge Jesus, mas aí o Jorge Jesus saiu do Flamengo com esse número. O Jorge Jesus teve mais título que derrota no Flamengo. Ele teve 5 títulos, contando o Brasileiro e Libertadores, e teve 4 derrotas. O Felipe Luiz, ele tem 2 títulos já, que é a Copa do Brasil e a Supercopa, e 1 derrota. É impressionante o que o Felipe Luiz faz, né? E o principal, é o primeiro trabalho do cara como treinador de um time principal, de um time profissional, sendo no Flamengo, que é o clube, um dos clubes onde você tem mais pressão, né? Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Tá brilhando, hein? Tá brilhando demais. Tá aí na tela os números do Jorge Jesus, 58 partidas, apenas 4 derrotas e 5 títulos. Felipe Luiz já completou aí mais de 20, 1 derrota e 2 títulos. Cara, tá impressionante, hein? Claro, a gente tem que dar tempo pro trabalho do Felipe Luiz, mas, meu amigo, esse ano promete, hein? Esse ano promete pro Flamengo. O time parece que tá se encaixando, tá bem. Uma volta muito boa também do Everton Cebolinha, que marcou um golaço ontem. Cara, tá demais. Vamos ficar de olho, nação, nesse Mengão, hein, que tá voando. Tá uma máquina. É isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho, assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.